Segundo Samuel capítulo 9, versículos 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo Samuel capítulo 9, versículos 7 e 8 diz assim: E disse-lhe Davi: Não temas. Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás o pão à mesa, à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem és teu servo, para que tu, olhando para mim, para um cão morto, tal como eu? Amém, irmãos? Amém. Podemos aceitar, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, Deus, desde o segundo dia que eu comecei a frequentar essa igreja aqui, Deus colocou os instrumentistas da nossa igreja. Porque em muitos lugares que a gente vai de Deus aqui nesta noite, agora muitas vezes nós viemos à igreja dizendo no caminho, às vezes quando saímos de casa: Senhor, fala comigo. Então, se Deus, irmão, vai falar com você nesta noite, o que você está pedindo, vai ser sobre restituição. Nós vamos ver aqui uma passagem com Davi, quando Deus mandou Samuel ungir a Davi. Davi foi ungido, mas não foi tomado posse de imediato do seu reinado. Primeiro Davi foi provado, reprovado, para ser aprovado. Davi sofreu calúnia, Davi sofreu perseguições, Davi sofreu injustas causas, Davi sofreu por inveja, porque quando Deus tem um plano na vida do servo, de uma serva, que ele começa a se destacar, o diabo começa a usar alguém para querer parar a sua caminhada. E assim, o diabo usou Saul para perseguir Davi, porque ele temia perder o seu reinado. Irmão, o que Deus te deu, ninguém toma. Quando Deus dá, está dado, está assinado, está carimbado. Você vai ser aquilo que Deus determinou no tempo de Deus. Não adiantou Saul perseguir Davi por tantos anos sem causa e tentou matar de diversas vezes. Saul tinha 10 filhos, 2 mulheres e 8 homens. Entre esses 8 homens existia um chamado Jonathan, a qual o coração de Jonathan se apegou ao coração de Davi como se fosse irmão de sangue. Porque tem pessoas que nós amamos como nossos irmãos de sangue, não tem jeito. Deus nos aproxima um do outro e começamos a conversar, começamos a visitar a casa de um outro, começamos a bater um papo e aquilo vai nos unindo. De repente nós estamos comendo um churrasco, um almoço, uma janta, porque Deus quer que assim seja. E Saul não adiantou ele intervir muitas vezes na amizade de Jonathan com Davi, porque Jonathan amou Davi como o seu próprio irmão. E através de Jonathan, Davi recebeu livramento, porque quando Deus coloca alguém do teu lado, tem um propósito. É para ajuda espiritual, é para ajuda material e outras coisas sucessivamente. Então Davi teve que fugir muitas vezes, avisado por Jonathan, para que não fosse morto pelo seu próprio pai. O diabo colocou uma ira no coração de Saul, que muitas vezes ele lançou uma flecha para cravar no coração de Davi, mas Deus o livrou de todas as tentações. Ao ponto que Jonathan disse: olha, Davi, eu acho que é chegada a hora de você se afastar. Você vai ter que ir embora, ou meu pai vai me matar. E até nos esconderijos, quando ele estava fora da cidade, Jonathan ia visitar ele, levar mantimento
e dizer: não é hora de voltar, vá para mais longe. Isso é amizade. Isso é amor ao próximo. O irmão que ama seu irmão não tem falsidade. Um certo dia, Jonatas chega para Davi, porque ele já sabia que Deus tinha confirmado que o reinado passaria para a mão de Davi. E ele disse: amigo, eu só te peço uma coisa. Se Deus tirar o trono do meu pai e passar para você a coroa de rei, use de benevolência com a minha família. Use de benevolência com meus filhos. Não nos deixe faltar nada. E Davi tinha o mesmo amor por Jonatas, porque os seus irmãos o odiavam. Os irmãos de Davi queriam também ver Davi morto, só por inveja, só por não ter a capacidade espiritual, porque eles tinham a capacidade material. Eram guerreiros, eram estudados, eram fortes, eram soldados de linha de frente do rei Saul. Mas Davi não tinha esse preparo físico. Davi não tinha essa altura. Talvez não tivesse nem a beleza que eles tinham. Mas Davi tinha Deus no seu coração. E Davi era um homem que buscava Deus, mesmo estando lá na caatinga, mesmo sendo pastor de ovelhas. Ele não se apartava da sua comunhão para com Deus. Davi diz então: Jonatas, vamos fazer uma aliança. Se um dia Deus me colocar na posição de rei, eu vou honrar sua família. Seja o estado que eu tiver, o modo que eu tiver, aonde vocês estiverem, eu vou usar de benevolência. E com tanta perseguição de Saul contra Davi, chegou uma época que Saul foi para a guerra, já estava rejeitado por Deus. Deus não queria mais ele na frente do exército. Deus não queria mais ele como líder de Israel. Deus o tinha dispensado, mas ele queria estar na frente. Você sabe aquela pessoa que não tem dom? Sabe aquela pessoa que Deus não quer mais ele trabalhando? Sabe aquela pessoa que, se ele ficar na frente, ele acaba com a igreja? Assim estava Saul. E ele se preparou para ir para uma guerra, não consultou a Deus e queria vencer a guerra com a força do seu braço. Nessa guerra, irmão, Saul veio a morrer junto com seus filhos. E Jonatas também, por honrar o seu pai, por honrar a posição do seu pai e nunca ter saído do lado dele, pagou o preço também com a sua vida. Quando aqueles homens invadiram as tendas de Israel, matando as famílias, ali tinha um filho de Jonatas cuidado pela sua empregada, pela sua babá. E na hora da guerra, aquela mulher pegou aquele menino e saiu as carreiras, mas foi atropelado por uma carruagem de guerra. E as suas duas pernas foram quebradas, seus pés foram torcidos para trás. Então, o destino daquele menino, que era filho de um príncipe e neto de um rei, foi ser lançado na cidade de Lodebar, cidade de desprezo, cidade dos rejeitados, cidade das pessoas que tinham doenças incuráveis, cidade das pessoas que eram alcoólatras, que tinham lepra, que eram assassinos, e lá cada qual fazia a sua lei. Lá estava um príncipe, neto de um rei, abandonado por tudo e por todos. Grande foi a luta de Mefibosete para sobreviver naquele lugar pedindo esmolas. Perdeu a sua herança, perdeu seu pai, a sua mãe, perdeu seus avós, e só tinha por ele a sua ama de leite que cuidava dele. Mefibosete foi crescendo naquela vida, vendo só miséria, vendo só fome e sofrimento, vendo cada injustiça que era cometida uma após a outra, homem matando mulheres sem justiça,
homens matando jovens e crianças, homens vendendo seus filhos para prostituição e para todo tipo de sacrifício, homens que invadiam as casas e tomavam o que eles queriam, porque a lei era a força no seu braço e a sua arma. Não tinha justiça em Lodebar. Se chamava terra de sofrimento, a terra dos esquecidos, a terra a qual ninguém tinha valor dado por ninguém, cada qual fazia o valor da sua vida através das suas armas. Mefibosete cresceu, se tornou homem naquela vida. E a Bíblia diz até que ele chegou a ter um filho chamado Milca. Um certo dia, Davi, depois de vencer várias guerras, já está sentado no trono. Muitos anos tinham se passado. E Davi sentou no seu trono, colocou a mão na sua cabeça e começou a pensar na trajetória até aonde ele chegou e se tornou rei. E por tudo que ele já tinha passado. E naquele momento, irmão, daquelas lembranças, Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonas. Glória a Deus, aleluia. Porque o homem, irmão, que faz uma promessa, ele não pode voltar atrás. É assim mesmo. O homem que faz uma promessa diante de um juiz que está se casando e que vai fazer aquela mulher feliz e que só a morte o separará, ele tem que cumprir essa promessa. Olha aí. Um homem que se diz que quer ser pai, que quer colocar um filho no mundo, ele não pode voltar atrás e quebrar sua promessa. Ele tem que ser pai daquela criança até ele se tornar um adulto. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos hoje pessoas que nem barba usa, que eu estou aqui sem barba. Porque antigamente eles diziam que o homem, depois que tinha barba, eles tinham palavra. E muitas vezes até um fio da sua barba era dado como pagamento ou como promessa até ele pagar aquela dívida. Hoje o negócio está muito diferente. Hoje tem pessoas que se casam dentro das igrejas, mas vivem uma vida de aparência. Olha aí, olha aí. E não cumpre a promessa que foi feita diante do altar. Hoje tem homem que não faz as suas mulheres felizes. Olha aí. Tem mulheres que não fazem os seus homens felizes. Olha aí. Tem filhos que não obedecem os seus pais. E vive uma contenda, uma confusão dentro dos seus lares. Porque tem quebrado uma promessa diante de Deus. Mas Davi lembrou que ele tinha feito uma promessa há muitos anos atrás. E ele se levantou, chamou seu servo e diz assim: por acaso ainda resta alguém da linhagem de Saul? Alguém responde: Senhor, aqui existe um servo ainda que foi do tempo de Saul. E ele está aqui no palácio, tá? Traga ele até aqui. E como é o nome dele? É Ziba. Chamaram Ziba, e Ziba veio até o rei. E o rei lhe pergunta: és tu Ziba, que foste servo do rei Saul? Aí ele diz: aqui está diante de ti o teu servo. Ziba até pensou que iria receber alguma graduação, né? E ele disse: Ziba, ainda resta alguém da casa de Saul? Olha a pergunta que ele fez. Aí ele disse, pensou assim: ainda existe um filho do teu servo. E ele diz: qual é o nome dele? O nome dele é Mefibosete. Está na casa de Milca, lá em Lodebar, mas é aleijado, só consegue se arrastar. Davi não perguntou se o homem era aleijado. Davi perguntou se ainda restava alguém da casa de Saul. Foi assim mesmo. Aí ele diz: existe sim o Mefibosete, está lá em Lodebar, terra de tristeza e dor, mas é aleijado dos seus pés. Davi diz: pega uma carruagem e traga ele até aqui.
Davi não quis saber se era aleijado, se era cego, se era doido, porque nem os loucos errarão o caminho do céu. Aleluia a Deus. Foram buscar, quando chegou lá, está Mefibosete jogado no meio da rua, pedindo esmola. Meu Deus! E quando alguém, aquele soldado olha para ele e diz: o rei manda te chamar. Misericórdia! O que será que foi que eu fiz, meu Deus? Com tanto sofrimento da minha vida, nunca consegui fazer mal a ninguém. Agora, para chegar diante do rei, tem que ter algum motivo. Por que será que o rei mandaria me chamar? Não sei, só sei que você tem que ir. Levaram o Mefibosete, deram um banho, vestiram ele para chegar diante do rei. E quando ele chega diante do rei, o rei olha a situação de Mefibosete, os pés aleijados, estava alinhado porque deram um banho para levar diante do rei. E diz: é tu, Mefibosete? Sim, Senhor, o teu servo. E jogou o rosto no chão e nem levantou os olhos para Davi. Davi diz, olha para ele e diz assim: eu fiz uma promessa para o teu pai. O teu pai era meu amigo, Jonatas. Tudo que era de Saul, eu vou te restituir. Oh, aleluia a Deus. Todas as terras que pertenciam ao seu pai, todo o gado, toda a prata, todo o ouro, tornará às tuas mãos. Porque eu prometi ao teu pai que ia usar de benevolência para contigo. Aleluia! Ziba, você tem quantos filhos? Eu tenho 10 filhos e 20 servos. A partir de hoje, você trabalhará para Mefibosete. Cuidará da terra e do gado para que não lhe falte pão e nada. Porém, tem uma coisa: você comerá na minha mesa, na mesa do rei, continuamente. Oh, aleluia a Deus. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e me veio lágrima dos olhos. Porque nós não sabemos de que linhagem nós somos. Nós não sabemos quem foram nossos pais, os tataravós no passado. Ou qual é a linhagem que nós deveríamos estar vivendo. Mas Deus hoje pode revelar a sua linhagem. Aleluia! Deus hoje pode querer restituir tudo que você já perdeu. Aleluia! Todas as perseguições que você passou sem causa. Todo o sofrimento de enfermidade, de calúnia que você já passou em Lodebar. E não tinha médico para cuidar de você. E se tivesse, não ia curar. Porque tem sido curado no tempo de Deus. Eu não sei qual foi a opressão que você já passou, que muitas vezes deu vontade de desistir de tudo. Mas Deus diz que hoje Ele pode restituir. Aleluia! Eu creio, Jesus, aleluia. Oh, Deus lindo, aleluia! Ele pode restituir a sua saúde nesta noite. Aleluia! Repreender o câncer. Repreender a leucemia. Repreender os tumores no cérebro. Mulheres que têm problema no ovário, no útero, nos seus órgãos interiores. Nesta noite, o rei está aqui, irmão. Ele pode até não me chamar pelo seu nome, mas você vai sentir algo diferente. Aleluia! Ele vai mudar a sua trajetória. Deus tremendo! Quantos de nós têm orado e chorado, pedindo ao Senhor uma moradia, pedindo ao Senhor um transporte, pedindo ao Senhor saúde, porque nós sem saúde não somos nada. E quantos crentes têm sido provados da enfermidade? Eu já fui na igreja, irmão, pregar, que chamei o irmão para vir na frente, que estivesse enfermo, para receber uma oração, ver a igreja toda. E o Senhor nos chamou nós para estar desse jeito.
É hora, irmão, de colocar nossa fé em prática para sair de Lodebar. Sair da dificuldade a qual não podemos vencer com a força do nosso braço, mas pedir ao Senhor que lembre da nossa necessidade. Eu sei que muitas vezes temos vontade de ajudar uns aos outros, mas como ajudar se nós mesmos não temos condições? Precisamos de um mover do Espírito Santo para que a glória da segunda casa se torne melhor do que da primeira. Pessoas que se encontram endividadas não conseguem pagar suas dívidas. Há uma perseguição, quanto mais deve, mais aumenta a dívida. Mas Deus não chamou o seu povo para viver como peregrino. Deus não chamou o seu povo para pedir esmola. Deus não chamou o seu povo para o seu celeiro estar vazio. Deus chamou o seu povo para ter, para dar e para emprestar, para vender e para negociar. Mas nós vivemos num tempo, irmão, em que a escuridão, ela cobre a terra, ela persegue os seres humanos. O nosso adversário quer nos ver derrotados. E muitas vezes tem levantado o inimigo dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, para nos perseguir, para nos ver fora do caminho do Senhor. Quantos crentes estavam pedindo trabalho? Senhor, abre uma porta, abre uma porta. E antes que a porta do Senhor se abra, o inimigo abre uma porta para que ele se afaste da igreja. E ele começa a trabalhar à noite, não pode mais vir para o culto. Ele começa a trabalhar de lotação e se torna escravo daquele emprego. Olha aí. Começa a faltar culto, não vem mais no ciclo de oração. Quantas irmãs muitas vezes estão no trabalho e lembram assim, hoje à tarde está tendo um ciclo de oração e eu queria estar lá. Deus vai entrar com providência para te libertar. Tudo pedido você adorar o Senhor. Nós somos, sem Deus, irmão, não somos nada. O crente, quando ele começa a faltar culto, quando ele começa a se afastar da igreja, ele começa a esfriar. Ele não tem mais vontade de dobrar o joelho para orar. Ele não tem mais força para ler a palavra de Deus. Muitas vezes ele até carrega um celular, lê um versículo e outro, mas não é como você tirar meia hora para estar ligado na palavra de Deus. Os tempos estão se tornando difíceis. O inimigo está cegando a mente de muitos crentes. Tem levantado falsos profetas que começam a pregar sem nem abrir a Bíblia, que começam a falar em diversas línguas que ninguém entende, começa a profetizar e ninguém vê nada, e começa a manipular a mente das pessoas, e começa a tirar aquelas pessoas do caminho da salvação. O nosso intuito, irmão, é o céu. Nós temos que caminhar para Jerusalém. Quando Mefibosete recebeu as bênçãos do rei, ele começou a desfrutar agora de tudo que era bom. Ele começou a comer do bom e do melhor e assentado na mesa do rei. Ele agora tem empregados, ele agora tem gado, ele agora tem prata e agora ele tem ouro. O homem que pedia agora tem para dar. E é esse intuito que Deus está chamando o seu povo. É para uma mudança de vida espiritual, material e financeiramente. Assim como Mefibosete foi lembrado e foi restituído, Deus tem procurado um povo que sirva a Ele em espírito e verdade. Porque Deus nos tirou do cativeiro. Lodebar, a pessoa não é mais um vaso de honra. Quando o homem está em Lodebar, ele se torna um vaso de colocar cachaça. Ele se torna um vaso de colocar cocaína, de colocar maconha. Se torna um vaso da ira de Deus através da prostituição.
torna um vaso inimigo de Deus, porque ele não é mais usado pelo Espírito Santo. Vaso tem várias utilidades. Na nossa casa a gente não coloca açúcar no vaso de sal. A gente não coloca pimenta no vaso de corante. Cada vaso tem sua utilidade. E nós temos que saber que tipo de vaso nós somos para Deus. Qual é o conteúdo que o Senhor tem colocado dentro do nosso vaso? Se é azeite, se é pimenta, se é pó amargo, ou se o Espírito Santo tem adotado este vaso para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes, irmão, não alcançamos os nossos objetivos, porque nós queremos servir a Deus de qualquer maneira. Nós queremos andar em caminhos que não deve um crente andar. Nós queremos se envolver com pessoas que não é da nossa família. A nossa família é cristã. O nosso povo é cristão. Se você era torcedor do Flamengo, você agora é do time de Jesus e da seleção de Jeová. Você foi chamado e selecionado não para ser chutado, mas para chutar, para ter autoridade, para ter virtude, para ter unção. E o vaso, irmão, que está limpo, está preparado, ele não se mistura com coisas imundas. Ele não anda em caminhos tortuosos, porque senão ele nunca vai sair de Lodebar. Ele vai viver permeando entre dois caminhos. Eu sou crente, eu carrego a Bíblia, eu vou para a igreja, eu oro, mas nada muda na minha vida. Eu conheço um casal, aos 28 anos, que os irmãos vivem em união, amar uns os outros, não dá ouvido à picuinha, à fofoca, à mentira, à calúnia, à falsidade. A Bíblia diz que se alguém se levantar contra você, ele tem que ter testemunha. Ele tem que provar o que ele falou contra você. Você não pode se abater, porque senão você não vai ficar de igreja nenhuma. Todas as igrejas têm problema, todas as igrejas têm defeito. Os próprios discípulos de Jesus Cristo eram defeituosos. E o Senhor os ensinou até depois que ressuscitou, para que eles vivessem em união. Então, irmão, vamos amar mais, vamos liberar mais carinho, mais afeto, vamos ser crente na igreja, crente por amor a Ele. Então vamos aproveitar e evangelizar, visitar, pregar, levar a palavra. Você abre no YouTube hoje, só tem falso profeta, só tem pessoas pregando por dinheiro, revelando por dinheiro, fazendo campanha por dinheiro. Esqueceram que o intuito da salvação, da pregação, é a salvação. A Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje